Abre a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler aqui o final do capítulo, versículo 25. A seguir, que diz 12, 25 a seguir: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra. Vamos desligar o celular, né? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Uns sorrisinhos aí, né? Talvez a mensagem hoje não seja bem pentecostal, né? Daquelas mais avivada, seja mais presbiteriana, mais batista, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nessa manhã mais uma vez. Amém? Algo muito importante de nós entendermos, meus queridos, que é sobre o caráter de Deus. Há uma grande confusão a respeito do caráter de Deus, até porque Deus é um ser complexo, é o ser mais complexo que existe. Ele é o criador de todas as coisas, ele é inexplicável. Deus, ele é muito profundo. Nunca nós vamos saber tudo a respeito de Deus. Ele é muito complexo. Mas há algo que a gente pode aprender a respeito de Deus, que é aquilo que a Bíblia revela ao seu respeito. Então você encontra de Gênesis a Apocalipse na Bíblia como é Deus, naquilo que Ele revelou. Porque a Bíblia, inclusive, ela diz que tem coisas que Ele não revelou. A Bíblia fala que as coisas são reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as coisas ocultas são para Deus. Não tem coisa que Deus não revelou, mas aquilo que Ele revelou, a gente precisa entender e estudar. E o caráter de Deus, às vezes, é muito confundido pelas pessoas, como se Deus fosse um velhinho de cabelos brancos, sentado num trono lá no céu, com a sua mão sempre estendida para passar a mão na cabeça dos seus netinhos, e antes da janta dá doce, né? Antes do almoço dá um pirulito, um sorvete, né? O vovôs aí me desculpe, né? Mas a gente fica velho, fica mais mole mesmo, é assim mesmo, é normal, né? Mas Deus não é esse vovô. Deus não é assim. Ele é longânimo. Ele tem um ânimo bem longo. Ele demora para cumprir, mas Ele cumpre, Ele age. Chega uma hora que Ele age, né? Deus, Ele é amor. Deus é amor. Verdade, a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia também diz que Ele também é justiça. Então, Ele tem amor, mas Ele tem justiça. A Bíblia mostra Deus como nosso advogado, aquele que te defende nas suas causas. Mas a Bíblia também mostra um Deus juiz, sentado num trono de julgamento, de juízo. Está percebendo? Que Deus não é bipolar, mas Ele tem essas características. Deus, Ele criou o céu, aleluia, mas Ele também criou o inferno. Foi Ele quem criou o céu e Ele que criou o inferno. Então Deus, Ele tem a sua maneira de agir. Deus, Ele é suave ao falar, mas Ele também fala com uma voz de muitas águas.
com Elias lá naquela montanha, ele falou com uma voz bem suave e mansa. Mas lá em Apocalipse a gente vê em um determinado momento que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, aquele trovão, quem já viu uma cachoeira, aquela coisa que estronda. Então Deus, ele é grandioso demais para nós resumirmos Deus numa palavra, para dizermos que Deus é assim, ponto final. Não, Deus, ele tem um caráter complexo, e nós, como seus filhos, precisamos entender quem ele é. Esse capítulo de Hebreus, capítulo 12, o escritor de Hebreus é um dos poucos na Bíblia que não se tem o nome de quem é um escritor anônimo. Ele descreve aqui uma carta muito profunda para a igreja toda. No capítulo 11 você vê ele falando ali dos heróis da fé, fala sobre a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Aí ele cita vários heróis da fé: Abraão, Gideão, Débora, a juíza, vários citados ali como heróis da fé. E ele começa ali o capítulo 12 dizendo que diante de tal nuvem de testemunhas, estamos rodeados de uma tão grande nuvem dessas testemunhas que pela fé perseveraram até o fim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele começa o capítulo 12 dando um alerta para nós: olha, essas pessoas viveram aqui na terra e nem viram a promessa, mas creram e ficaram firmes até o fim. Então nós que vimos a promessa, porque você e eu somos mais bem-aventurados, porque nós vivemos já o tempo da graça, onde Jesus já cumpriu a salvação através da sua morte na cruz. Esses não viram, eles tinham somente a promessa, e mesmo assim eles creram até o fim, e nós já recebemos a promessa. Então ele fala: tome cuidado, preste atenção, ande em direção à carreira que lhe foi proposta, não desvie do caminho, pense bem no que Jesus fez. Estou discorrendo sobre o capítulo 12 aqui, apenas resumindo. Pense bem no que Jesus fez. Ele fez uma grande obra por nós. Olhe com atenção, não foi pouca coisa o que ele fez por nós na cruz. Não desvalorize isso, preste bastante atenção. Aceite a correção como filhos, porque se você rejeitar a correção, você não é filho. Deus corrige os seus filhos, e quando ele corrige, na hora nunca é gostoso, mas é porque ele ama, é porque ele quer o nosso melhor. Então aceite a correção como filhos. Ele fala também: viva em paz e santidade, sem mágoas das pessoas. Ande nessa terra, se possível, a Bíblia diz aqui, tenha paz com todos os homens, naquilo que tiver ao seu alcance. Não esteja em guerra com ninguém, não esteja dividido com ninguém. Se a pessoa não quiser ter paz com você, é outra coisa, mas aquilo que depender de mim, de você, tenha paz com todos os homens e viva em santidade. Não se esqueça que a mágoa também é uma raiz, que ela vai de dentro do coração e ela começa a brotar, e a Bíblia diz que contamina. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje fala que é uma raiz venenosa, amargosa, que contamina as pessoas ao redor. Então cuidado, muito cuidado com a mágoa. Ele tem bastante ensinamentos aqui para que a gente entenda o que Deus está fazendo através do seu caráter santo. É nos colocar no trilho correto, é fazer com que a gente ande na linha, de forma que a gente alcance a promessa que é a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas na terra. Não seja profano como Esaú, que vendeu o seu direito de filho mais velho, a primogenitura. A primogenitura em Israel significava metade da herança. Então o homem poderia ter 10 filhos, 12 filhos, mas o primeiro tinha 50%, era o primogênito.
E por causa de um prato de lentilhas, no momento de muita fome que Esaú estava, depois de uma caçada muito difícil, ele aceita aquela comida de Jacó, e Jacó fala: eu te dou a comida, mas você me dá o seu direito de primogênito. Ele: o que eu vou fazer com isso? Isso não me serve para nada. E deu para ele o direito e vendeu. Então foi profano. E aí a Bíblia diz, aqui a gente vê o caráter de Deus, que mesmo ele depois com lágrimas, pedindo ao seu pai Jacó, pedindo ao seu pai Isaac, que fizesse alguma coisa, não tinha mais jeito, porque ele já tinha passado a bênção para Jacó. Então, não seja profano como Esaú, não brinque com as coisas santas, não brinque com a santidade de Deus. Você foi chamado para ser santo, não se contamine, não coloque coisas preciosas no meio da lama. Você é a coisa mais preciosa de Deus nessa terra. Não contamine aquilo que Deus purificou com tanto sacrifício. É isso que ele fala aqui também. Ele fala que nós conhecemos o Deus da graça. Eu já falei, valorize isso. Ele fala aqui no capítulo 12, você pode ler. E aí começa esse último alerta, que ele fala aqui no versículo 25, ele fala: cuidado, não rejeitem aquele que lhe fala. Ele fala aqui, tome muito cuidado. Lá em Gálatas 6:7 fala: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. O pastor Mário falou de semente aqui, de semeadura. Então tem a semeadura que você semeia para colheita boa, e tem a semeadura ruim também. Se você semear coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Se eu plantar erva daninha, não vai nascer milho. É ou não é? Então tudo que o homem semear, ele colherá. De Deus não se zomba. Então tome cuidado, ele fala aqui, não rejeite aquele que fala. Porque ele fala assim: se aqueles que recusaram ouvir Moisés aqui na terra foram tragados, foram mortos, quanto mais se nós rejeitarmos aquele que fala dos céus. Porque nós temos a palavra de Deus, que é Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus que fala conosco. Então, se nós rejeitamos esse que fala desde os céus, é muito mais grave até do que aqueles homens lá no Antigo Testamento, que você vê lá em Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Você vê ali eles rejeitando e sendo rebeldes tantas vezes com Moisés, e Deus cumpriu sobre eles o juízo. Então cuidado, diz a palavra do Senhor. Falei que vocês iam ficar quietinhos até o fim, né? Ninguém vai falar amém, nem dar glória a Deus. Mas amém, importante a gente aprender alguma coisa aqui. No versículo 26, ele fala aqui: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. Vamos parar um pouquinho nesse ponto aqui. Ele fala aqui a respeito de abalar a terra, de trazer juízo sobre a terra. E sobre o caráter de Deus, algumas pessoas pensam que quando alguma coisa ruim acontece, é sempre o diabo. Só que se você olhar para a palavra de Deus, você percebe que nem sempre. Mas pastor, Tiago escreveu que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, e que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há dúvida e nem sombra de variação. Ele é. Em Deus não há treva nenhuma. Só que a mesma Bíblia diz assim, Isaías 45:7, escute aí: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Deus não tem medo de se revelar para nós. Ele faz. Agora entenda o que ele fez. Quando Isaías escreve esse capítulo, esses capítulos todos que tem esse contexto,
Ele está falando que Deus está cumprindo um juízo sobre Israel, que o rejeitou por séculos e séculos e séculos, que manteve-se na idolatria, que apesar de ter ali o lugar santo, a presença de Deus, apesar de ter visto a nuvem, apesar de ter passado pelo mar aberto, apesar de ter a coluna de fogo no deserto, apesar de terem visto tantas coisas, apesar de terem tido ali a manifestação de Deus em tantas guerras, com tantos milagres, mesmo assim eles continuavam, uma parte grande de Israel e muitos reis, cometendo o pecado da idolatria, sacrificando seus próprios filhos a Mamon, fazendo coisas abomináveis a Deus. E Deus disse: eu faço essa destruição vir sobre vocês. Vem de Deus. Então, desgraças que causam e prejuízos que vêm do Senhor tem um único propósito: trazer à igreja e ao seu povo santificação. Coisas que vêm do Senhor, que são desastrosas para nós, ela tem o propósito de te aperfeiçoar, porque foi isso que aconteceu com Israel. Você pode falar o que for dos judeus hoje, depois que eles foram dispersos pelo mundo e voltaram a ser um povo. Eles podem ter defeitos, como todos têm, mas eles não têm mais idolatria. Eles são monoteístas de verdade. Eles têm somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não se corrompem mais. Eles aprenderam a duras penas, com muita perseguição, muito sacrifício, porque Deus os purificou. Agora, desgraças que vêm do diabo, e elas existem, elas têm o propósito de roubar, matar e destruir. Não traz nenhum tipo de benefício. Então, contra esse a gente vai, contra esse a gente intercede, a gente não aceita, mas contra Deus não tem jeito. Quando Deus está cumprindo o seu juízo, quando Deus manda uma palavra de juízo, isso vai acontecer. É parte do caráter de Deus, um Deus de amor, que dá chance, espera, fala várias vezes, está sempre orientando, aconselhando, dando sinais, maravilhas, poder, amor, só que chega uma hora que ele executa a justiça. Você vê quando Abraão entra em Canaã a primeira vez, Deus fala com Abraão que ainda não ia destruir aquele povo idólatra e pecador, porque o nível de pecado deles ainda não tinha chegado até a tampa. Passaram-se 430 anos ainda, até que o povo fosse libertado do Egito. Abraão cresceu, formou seus filhos e tal, 70 vidas foram para o Egito, voltaram 600 mil homens, 3 milhões de pessoas mais ou menos ao todo. 430 anos depois, 70 volta 3 milhões, e esses 3 milhões vão dominar. Só que antes disso, mais 40 anos no deserto, ali sendo purificados. Aqueles que desprezaram Moisés, como diz no versículo 25, foram mortos ali, os que andaram em desobediência. Mais 40 anos ainda de chance, 470 anos, e aí só depois disso que a terra foi conquistada. Então todos tiveram chance de se voltar ao Deus de Israel. Você vê, Deus nunca será injusto. Quando eles tomam Jericó, uma família foi salva, porque uma pessoa se dobrou ao Deus de Israel, que foi a prostituta Raabe. Toda Jericó foi destruída, mas Raabe não foi, porque ela se dobrou e creu que o Deus daquele povo era o Deus verdadeiro, e ela fez uma aliança com Israel e se tornou genealogia de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus não é injusto, mas Deus é justiça. Quando nós vemos o agir de Deus, você pode ter certeza, quando Deus põe a mão, a coisa é séria. Quando Deus age, a coisa não é de brincadeira. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. O Brasil tem recebido muitos alertas, tem recebido muitas palavras proféticas, de que Deus quer usar essa nação para revolucionar o mundo
creio eu que no último avivamento que haverá, acredito eu, irmãos, que nós estamos para viver o último avivamento que a terra terá, onde milhões de vidas serão salvas, porque Jesus vai voltar e vai executar o juízo de Deus na terra, e essa terra vai ser destruída pelas pragas que virão do céu, e quem ficar vai sofrer demais, porque vai estar debaixo desse juízo. Então nós precisamos estar atentos, e cada um de nós aqui estar posicionado e não brincar com aquilo que Deus pôs na sua mão. Deus pôs na sua mão algo precioso, que é o Evangelho de Jesus Cristo, para você não somente vivê-lo, mas para você levá-lo às outras pessoas também, para que as outras pessoas sejam salvas, para que as pessoas vejam em você um exemplo e um testemunho a ser seguido. Não dá tempo mais da gente brincar, não dá mais tempo, é preciso despertar, igreja. Nós estamos prestes a viver algo maravilhoso no Brasil. Eu quero estar nesse avivamento. Então esteja posicionado, porque Deus não brinca, Deus está trabalhando. Eu não quero te apavorar com essa palavra, você sai daqui morrendo de medo. Eu quero que você se esclareça, tenha entendimento de quem é Deus. Mas Deus é bom, por isso que nós estamos aqui. Hoje de manhã, quando o relógio virou, não sei que hora que começa esse momento da misericórdia renovar, se é às 0 hora, sei lá que hora que começa, se é às 6 da manhã, quando começa a primeira vigília do dia, mas eu sei que o relógio virou, misericórdia renovada sobre Marcelo. Por isso, levanta, Marcelo, renovou de novo. Por isso, Deus é bom demais, só que vai chegar uma hora que o relógio não vai virar, e vai chegar o meu dia do encontro com Deus, e ali eu vou ouvir: prepara-te, ó Marcelo, para encontrares com teu Deus. Vai chegar a hora de cada um de nós. E aí a Bíblia diz: e o que você tem preparado para quem será? Como aquele homem que tinha celeiros tão grandes, cheios de tanta alimentos, e ele disse: minha alma, come, bebe e folga, porque eu tenho tanta riqueza e tanta fartura, não preciso fazer mais nada. E Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você tem serve para quê? Você vai botar isso aí no paletó de madeira? Você vai levar isso lá para o céu? Não vai. Então nós precisamos estar atentos. Não esteja com medo, mas atento. Olha só, esse eu quero ler também. Lamentações de Jeremias é um livro que eu não consigo ler, vocês acreditam? Um livro que é tão triste, mas é preciso ler, né? Lamentações no capítulo 3 fala assim, não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? 3:38 de Lamentações diz: não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Então nós não podemos reclamar quando vem sobre nós a punição. Precisamos agradecer, porque na verdade é um pai que me ama, que está me corrigindo. É um pai que quer que eu chegue ao sucesso, trabalhando hoje no meu fracasso, trazendo hoje uma desgraça, uma destruição, às vezes tirando tudo, assim como o filho pródigo que gastou tudo. Ele lembrou que tinha um pai amoroso. Às vezes a gente precisa perder tudo para lembrar que temos um pai amoroso, e que se a gente voltar Ele vai nos receber de braços abertos. Então olha só, é forte, fala para o seu irmão, é forte. Tanto as desgraças como as bênçãos vêm da boca do Altíssimo, vem dele. Então quando Deus executar o juízo sobre a terra, não é o diabo, é Deus. Quando acontecem algumas tragédias aí, tem coisas que é a mão do diabo, são consagrações que são feitas, e a gente ora, você repreende, você intercede,
Mas como sabiamente disse Gamaliel lá no Sinédrio, quando prenderam Pedro, eles queriam de todo jeito acabar com o cristianismo, e Gamaliel falou: olha, preste atenção, se esses homens aí estão pregando forem de Deus, não tem como lutar. Se não for de Deus, lembra, teve aquele outro lá, ele falando, que fez uma sedição, aí juntou uns 400 homens para fazer uma revolução, e rapidinho isso acabou. Atos capítulo 4 mais ou menos, está isso aí. Rapidinho isso acabou, não precisamos fazer nada. Mas se esses homens estão em nome de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. E ali todo mundo se calou, e o Pedrão e João foram libertados. Então não podemos lutar contra Deus, mas contra o diabo. Lá em Isaías, ele fala que está tudo do avesso. Eles começavam a reclamar contra Deus. Isaías 29:16 fala assim: Deus, você não sabe o que você está fazendo. Isaías fala: poderia o barro reclamar do oleiro e dizer para o oleiro: a obra que você fez não tem alça. Deus, você fez uma mala sem alça. Mais ou menos isso que ele fala lá. Ou numa outra possível tradução: Deus, você não sabe trabalhar bem com as mãos. As duas formas são arrogantes, onde o povo questiona o trabalhar de Deus. Então tudo do avesso. Isaías fala: está tudo do avesso. Você pensa, ô barro, que você é igual ao oleiro? O oleiro faz o que quiser com o barro. Se ele quiser fazer um vaso com alça ou sem alça, ele é que sabe. Ele tem o poder nas suas mãos. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Por acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Então Isaías 45:9 na verdade, que diz isso. Mas como eu já disse, Deus dá muito tempo para nós nos arrependermos. Você só não pode abusar disso, abusar dessa graça, porque o teu dia, o meu dia pode chegar, e vai chegar inesperadamente. Quem é que já sabe o dia da sua morte aí? Só tem um que sabia, que era Ezequias. Não sabia o dia, mas sabia o ano. Daqui 15 anos você vai morrer, Ezequias, só. Mas o restante, todo mundo aqui não sabe. Vai chegar a nossa hora. Então esteja atento, né? Lá em Apocalipse ele fala para Jezabel, lá da igreja de Tiatira, fala assim: olha, você prostituiu os meus servos com as imoralidades sexuais, com as idolatrias, mas eu dei tempo para que ela se arrependesse. Como ela não se arrependeu, eu venho e executo um juízo sobre ela e sobre a igreja. Ai de quem tiver com ela. Mais ou menos assim. Apocalipse capítulo 2. Então estejamos atentos. Deus dá tempo para arrependimento. Aquilo que eu falei agora mesmo sobre Tiago, quando qualquer pessoa peca, nós não podemos atribuir isso a Deus, porque é aí que ele fala que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Todo pecado é concebido na mente, desce para o coração e é executado. E aí, quando executa, é que gera mesmo o pecado. Que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que ele nunca muda. Nele não há nenhuma mudança, ele é sempre o mesmo. Então, a parte de executar o pecado é uma escolha de cada um. Porque a gente pode pensar que Deus inclusive leva o povo a pecar. De forma alguma. Deus jamais fará isso. Deus dá o livre-arbítrio a todas as pessoas. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que mesmo diante dessa destruição toda que houve no Antigo Testamento, você encontra homens e mulheres que estiveram fiéis ao Senhor e não sofreram aquela destruição. Você vê Jeremias, sofreu perseguição, mas não foi levado como cativo pelo inimigo. Foi lançado até num calabouço, lá num poço de lama,
dos versículos onde ele lamenta, ele fala que a água cobriu ele pensou que ele ia morrer, mas Deus o tirou ali, porque ele profetizava contra Israel, só ele profetizava contra Israel e foi perseguido, mas Israel foi levada cativa e ele foi libertado pelo próprio Nabucodonosor. Você vê Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Se você preferir, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes mais conhecidos, foram levados cativos ainda jovens, mas você vê o livramento que eles tiveram lá e a posição de honra que eles tiveram lá. Então, mesmo no cativeiro, um servo fiel do Senhor, ele vai ser colocado em posição de honra. Então, o juízo vem para todos, mas a sua posição vai te dar o livramento naquela destruição toda. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus! Hebreus 12 de novo, né? Falando lá no versículo 27 agora, ele fala assim: as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então aqui ele fala de coisas efêmeras, coisas que passam, coisas dessa terra, está falando de coisas eternas. Então quando ele fala assim, o efêmero, ou seja, essas coisas criadas, elas são abaladas, mas aquilo que é eterno, que é o reino de Deus, nunca poderá ser abalado. Então se nós vivermos aqui nessas coisas criadas, que serão destruídas, mas na perspectiva do reino de Deus, estando inserido no reino de Deus, na eternidade, está entendendo? Essas coisas serão destruídas, mas você estará preservado, pois está na eternidade. É esse o conselho do escritor aos Hebreus para nós. Quando você entra na arca, como simbolicamente a arca de Noé, quem entrou naquela arca, ainda que a terra toda foi destruída, quem estava dentro da arca sobreviveu àquela destruição. Jesus é a nossa arca. Se você está em Cristo, a destruição não te alcança, a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Não vou morrer mais, pastor, vai. Só que a morte não te mata, a morte te promove. A gente busca promoção no trabalho, né? Quero ganhar aumento. Aqui na terra, a sua promoção chama morte. Morreu, está promovido à eternidade com Cristo para sempre. A morte não tem mais poder sobre o crente. É maravilhoso viver na perspectiva da eternidade. Aí ele fala, já falei, né, sobre o juízo de Deus, que ele sempre, quando ele fala da destruição aqui, né? Então esse juízo de Deus, ele sempre tem o propósito de purificação. Irmãos, a coisa mais complicada que Deus fez foi dar livre-arbítrio, porque até os anjos têm livre-arbítrio, todos têm livre-arbítrio, exceto os animais, que eles andam por instinto. Uma formiguinha, ela já nasce sendo formiguinha, e ela não rejeita o papel de formiguinha, ela vai ser formiguinha até o último dia de formiguinha. A abelhinha que nasceu operária vai ser operária e não vai fazer greve porque ela queria ser guerreira. O animal ele é instintivo, mas anjos, seres celestiais, e homens, seres humanos, têm livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio complica, porque as pessoas escolhem, tomam decisões, e isso causa instabilidades. Deus criou as coisas perfeitas, amém? Amém. Só que o ser humano, por causa do seu livre-arbítrio, causa transtornos nisso. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Ainda teremos livre-arbítrio no céu, porém não estaremos mais sujeitos ao pecado. Ainda teremos escolhas, mas não estaremos mais debaixo do pecado que está aqui contaminando o príncipe desse século, cegando os entendimentos dos incrédulos e tudo mais que acontece. Você vê na segunda carta de Pedro e no livro de Judas, você vê Deus
nos orientando ali que anjos que não respeitaram o seu governo, o seu principado, haviam anjos que eles deveriam ficar num determinado lugar, não poderiam sair dali, ali era o lugar onde eles deveriam atuar. E a Bíblia diz que eles não obedeceram e saíram daquele lugar. A Bíblia diz que esses anjos foram presos em prisões eternas. Não respeitaram, tiveram livre arbítrio de desobedecer a Deus. É clássico, todo mundo sabe, que Lúcifer foi criado um ser perfeito, anjo de luz, maravilhoso, entre pedras afogueadas andadas. Era o mais lindo querubim que tinha, era uma coisa tão formosa, mas quando entrou a soberba no seu coração e ele resolveu se rebelar contra Deus, a Bíblia diz que ele foi lançado na terra e perdeu toda a sua glória, e 1/3 dos anjos escolheram estar junto com ele. Então o livre-arbítrio dos seres celestiais faz também com que eles sofram juízo. E lá em Judas e em Pedro fala também dos homens, que se Deus nem a esses seres celestiais não os poupou, quanto mais nós também, Ele não vai poupar aquele que desobedece, aquele que sai da direção de Deus. Versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Ele fala para nós aqui: seja grato, herdeiro do reino. Um espírito de gratidão vai te ajudar a você ser mais proativo, a você ser mais voluntário. É tão gostoso quando a gente faz algo para aquele que a gente ama. Quando você faz um serviço para alguém que você ama, seja grato a Deus e faça tudo a Ele por amor. Você é herdeiro de um reino eterno, maravilhoso, preparado para nós, e que custou um preço alto, o preço do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja grato por ter sido chamado de filho. Nós antes que éramos abominação, antes que éramos pecado, hoje nós somos chamados filhos, somos chamados amigos, somos chamados de reis, somos chamados de sacerdotes, de geração eleita, de povo escolhido, de nação santa. Glória a Deus. Seja grato. Existe um testamento assinado por Deus com o sangue de Jesus. E nesse testamento está escrito lá o seu nome. Você que fez uma aliança com Ele, está escrito lá o seu nome. E diz assim: você tem direito a uma herança eterna, habitar na glória do Senhor, sentar num trono, reinar com Ele por toda a eternidade, receber uma coroa que nunca será tirada de você. Existe um testamento, você é herdeiro do Senhor. Seja grato, ande em gratidão. Ações de graças, nas suas orações seja agradecido. Senhor, obrigado, porque eu não mereço, eu não sou nada, eu não mereço, mas o Senhor me recebeu, me chamou de filho, me purificou, e hoje eu entro na tua presença com o sangue de Jesus, com ousadia. Sento no teu colo, olho nos teus olhos, te abraço. Aleluia. E nesse mesmo versículo, na parte B, fala: e assim, com esse espírito de gratidão, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, se ele fala que há um modo aceitável de adorar a Deus, existe um modo errado também de adorar a Deus. Então busque o modo aceitável. O modo aceitável é em coração humilde, em quebrantamento, em reconhecimento de que Ele é e eu não, em reconhecimento de que Ele pode e eu não posso, em humilhação, em chegar à presença dEle com reverência e temor, porque Deus é um fogo consumidor, no versículo 29. Só que nós temos um privilégio. O povo do Antigo Testamento, aquele que se quebrantava, chegava à presença de Deus, mas era muito mais raro alguém fazer isso. Mas nós que temos a nova aliança em Cristo, nós chegamos com muito mais ousadia. E parece que o evangélico moderno, ele perdeu essa reverência, esse temor. Entra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, está em pecado e está tomando ceia.
está em pecado e está trabalhando na obra do Senhor, está em pecado e está pregando. Nós não podemos viver assim. Entra na presença de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, irmãos, tudo, não é só aqui no púlpito ou lá na célula. Tudo que você faz, você é um embaixador de Cristo na terra, e Deus está de olho. Faça com reverência, faça com temor. Trabalhe lá no seu trabalho, estude na sua escola, na sua faculdade, com reverência e temor, pois tudo que nós fazemos são coisas espirituais, porque nós não somos mais dessa terra. Nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais, e tudo que nós fazemos é espiritual. De alguma forma eu estou ou glorificando Jesus, ou estou desonrando o nome dele. Então entra na presença do Senhor 24 horas por dia, com reverência e temor. Então aqui ele fala: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 4, o Senhor irou-se contra mim, Moisés está falando, por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Então Moisés diz aqui: olha, eu vacilei, perdi a promessa, não vou entrar. Moisés foi para o céu, a gente vê ele aparecendo lá com Jesus, né, no Monte da Transfiguração. Mas ele perdeu o privilégio de completar a carreira, de levar o povo para a terra prometida. Claro que tem, Deus já sabia inclusive que isso ia acontecer. Tem figura aqui: antiga aliança, nova aliança. A lei não te salva, a lei, Moisés; a nova aliança, Jesus, a graça. Mesmo aqui, no Antigo Testamento, ninguém era salvo pela lei, porque ninguém consegue cumprir a lei total. Era salvo pela graça. Mas aqui a figura que eu quero trazer para nós é o seguinte: Deus é um fogo consumidor. Moisés não tinha o direito de cometer aquele erro, de trazer para si a glória, quando Deus disse: fala com a pedra que sairá a água dela. Na primeira vez Deus falou: pega a sua vara, seu cajado, e bate na pedra, que vai sair água e vai saciar a sede do meu povo. Ali era uma figura do sacrifício de Jesus. Quando Jesus é furado na cruz, quando ele já estava morto, furam ele para ver se estava morto, sai sangue e água. Ali a mesma figura, quando Moisés bate na pedra, sai água para alimentar, saciar a sede deles. Primeira vez. Novamente, em outro episódio, eles com sede novamente, e Moisés vai até Deus fala para Moisés: vai lá e fala com a pedra que vai sair água dela. Moisés, com ira, pega o seu cajado diante do povo e bate na pedra e fala: não tirarei eu água dessa pedra. E ele, com ira, faz sair, faz o milagre. E ali Deus fala: por causa disso, é como se ele tivesse, agora eu estou interpretando, sacrificando Jesus pela segunda vez. Então não sacrifique Jesus pela segunda vez. Não volte ao passado, à prática das velhas obras. Deus é um Deus de amor, amém? Amém. Mas Deus é fogo consumidor. Amém. E para concluir, então, na prática, se eu ando na luz, a destruição geral não me atinge. Se você anda na presença de Deus, se Jesus nasceu em você, você está atento às profecias, está atento à palavra de Deus, você está seguro, porque você está na arca de Noé, que é Jesus hoje. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma lamparina que brilha em lugar escuro,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, esteja prestando atenção às palavras proféticas. Isso aqui está em 2 Pedro 1,19. A luz vence as trevas. Então, mesmo que toda a destruição venha, toda a destruição esteja perto de você, aqui diz em João 1,5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, ainda que venha um tsunami, meus queridos, ainda que tudo se transtorne, ainda como diz a Bíblia, os montes se transportem para o meio do mar e cause aquele tumulto, as trevas nunca vão derrotar aquele que anda na luz. Agora, dizer que eu tenho comunhão com Deus e andar em trevas é ter uma vida mentirosa. Olha só o que 1 João diz: se afirmamos que temos comunhão com Ele, com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós não podemos ser crente fake news. Temos que ser crente, não sei a palavra, só news? Não, o contrário de fake. Real news. Good news, real news. Eu falei agora 1 João 1, 6 e 7. Nós temos que andar em sinceridade, irmãos. Isso não quer dizer você ser mais profundo do que o seu irmão, você ter mais isso, mais aquilo, porque existem pessoas e pessoas, somos diferentes uns dos outros, mas uma coisa que não pode faltar em nós é sinceridade, é andar em sinceridade com o Senhor. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então a primeira fake news que não pode ter em nós é dizer que tem comunhão com Ele, mas anda no secreto, no oculto, fazendo coisas que desagradam a Ele. E tem também, tudo tem dois lados, né? Com Deus e com os homens. Em 1 João 2,8 fala: no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Preste atenção: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, da mesma forma, andar aqui na terra, sem comunhão com os irmãos, sem ser uma bênção na vida do teu irmão, sem estar junto com a igreja, sem andar com esse corpo, que às vezes tem um membro que está inflamado, infeccionado, mas ele é corpo. Eu vou tomar um anti-inflamatório, eu vou tomar um antibiótico, eu vou fazer, colocar o meu pé de molho, doutor Elete, para sair a inflamação, porque é corpo. Vamos cortar esse pé? Mas está machucado, está doente. Está doente, não precisa dormir nada. Vai curar? Vai trabalhar para curar ele? Vamos trabalhar? É isso, entendeu? É mais ou menos essa figura. Então, se eu não me importo com o irmão doente, às vezes não tem muito o que fazer, não quer solução, não quer cura, mas eu vou orar, eu não vou desistir, eu vou trazer para perto quando quiser. Mas, então o que acontece? Com Deus e com os homens, eu estou na luz. E aí as trevas, porque, não sei se vocês perceberam, mas o tema da mensagem é trevas e luz. Trevas e luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas Deus cria a luz e as trevas também, quando Ele vem executar juízo. E se nós andamos na luz, as trevas não nos derrotam. E a característica, o sinal que comprova isso, é ter comunhão com Deus e não andar em trevas, é ter comunhão com os irmãos e não rejeitar os meus irmãos. Amém? Resumida a mensagem: trevas e luz.
Que em nome de Jesus você entenda, não por medo, mas por reverência e temor. A Bíblia diz que o perdão está com Deus, para que ele seja temido. Deus é o Todo-Poderoso. Creia eu ou não creia eu nessa palavra, essa aqui é a palavra de Deus. Creia eu ou não creia eu, essas escrituras vão se cumprir e têm se cumprido a cada dia. Creia eu ou não creia eu, abrirão-se os livros e abrirá-se outro livro, que é o livro da vida, e o nome que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Creia eu ou não creia eu. Então creia e faça parte do clube dos vencedores, que vão participar da eternidade, em nome de Jesus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor, pedir que você fechasse os seus olhos.